Existe um tipo específico de inferno na vida do empresário, e eu sei bem como é, que é o da agenda lotada e do bolso vazio. Eu já estive nesse mesmo lugar, e se você olhasse alguns meses atrás o meu celular, você falaria que eu estava rico, porque eram 10, 20, 30 notificações por dia de leads novos chegando na minha base, tanto no WhatsApp quanto nos meus formulários, reuniões o dia inteiro, e na verdade, mal se convertiam em vendas. Eu lembro de um dia em que eu fiquei de 8 da manhã às 8 da noite, basicamente o dia inteiro, fazendo reuniões. E um caso específico acabou prendendo muito a minha atenção. A lead, com que eu estava falando, ela mal conseguia entender quais eram os processos ou o que era o meu serviço, o de tráfego pago. E ali foi o primeiro ponto que eu vi que, na verdade, o meu serviço é que estava ruim. A verdade é que a gente sempre terceiriza que o lead é ruim, que o tráfego não é qualificado, mas a gente não olha para o nosso erro interno de não profissionalizar os nossos próprios processos internos e saber que, na verdade, a gente está trabalhando de uma forma amadora, sem olhar dados, sem planilhar e sem ter previsibilidade daquilo que a gente precisa. Então eu estava gastando dinheiro com tráfego, gastando dinheiro com equipe e, ao mesmo tempo, não tendo o resultado que eu gostava. Nessa aula de hoje, eu vou te dar o passo a passo do que você deve fazer dentro da sua operação, desde que você trabalhe com marketing digital ou você seja um empresário, um dentista, uma loja, uma clínica, mas que precisa vender o seu serviço para o seu cliente. A verdade é que você precisa de processos validados dentro da sua operação. E eu vou dividir em 3 pilares. O primeiro pilar vai ser o de SDR e captação através de tráfego pago e também distribuição de conteúdo. O segundo pilar vai ser o pilar da parte da triagem, onde a gente faz os agendamentos e acontecem as reuniões. E o terceiro pilar mais importante é o do fechamento. Normalmente, hoje eu faço uma R2, uma segunda reunião, para poder validar esse cliente. Antigamente, eu fechava muito na própria call, já passava a minha proposta na call, já mostrava, já tentava fechar nela. E o que eu percebi? Fechar clientes de indicação já na call, na primeira call que você tem com a pessoa, a primeira reunião que você tem com a pessoa, a conversão é muito alta, porque a pessoa já vem com a carteira aberta, ela já vem vendida, ela já veio pela indicação de outra pessoa, ela já acredita no seu trabalho, então fica muito mais fácil você realizar essa venda. Só que quando ela vem de canais de distribuição, como o tráfego pago orgânico, ou a captação de SDR, a prospecção ativa de SDR, esse lead ele vem muito mais frio, o relacionamento com ele é muito menor, porque ele não te conhece, e aí você conseguir entrar na cabeça dessa pessoa para conseguir realizar essa venda, ela demanda de mais relacionamento, mais confiança, e isso que mudou o jogo. O profissionalismo de mudar os meus processos antes até chegar nesse cliente ideal e conseguir vender para esse cliente ideal. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai para a tela do computador, que eu vou abrir o mapa mental e vou te dar o passo a passo do que a gente realiza aqui dentro da nossa operação e que você pode estar aplicando hoje no seu negócio, independente do nicho que você trabalha. Grava uma frase. Secretária não é vendedora. Você precisa capacitar a sua equipe, desde que seja secretária, desde da sua equipe de vendedores. Você precisa melhorar o seu comercial e esse processo é interno. Eu vejo muita gente falando que o gestor de tráfego é o problema, que tem muito gestor de tráfego ruim no mercado, muito social media ruim no mercado, que fala que vai entregar e não entrega. Concordo, tem muita gente ruim no mercado aí, falo tranquilamente que mais de 80% do mercado não serve para nada. Mas tem muita gente boa aí. Esse 80-20, parafraseando Pareto, é muito bom naquilo que faz. Só que não adianta esses 20% trabalharem da forma direita, com profissionalismo, entregar o lead para você e o seu comercial não fechar, ou você não fechar, ou sua secretária não fechar. Sabe por quê? O gestor de tráfego, ele é o meio de campo. Ele tá jogando com a camisa 10, ele precisa tocar pro Romário, ele precisa tocar pro Ronaldo. Quem vai fazer o gol é o seu comercial. O tráfego é o meio, não o fim, na maioria das vezes. Mais dependendo do preço do produto, do valor do produto. Quem vai fazer o final do convencimento, na verdade, vai ser o seu comercial. Então, se você estruturar da ponta da lança para cá, você com certeza vai melhorar os seus resultados. Então, o que você vai realizar? Estruturar o seu comercial para receber os leads qualificados que estão vindo de campanha e contratar um bom gestor de tráfego, uma boa equipe de marketing. Marketing é investimento para o seu negócio. Se você não acredita nisso, o seu concorrente acredita, você pede mercado para ele e é verdade que você acaba sumindo daqui a alguns anos. Então, vamos para a nossa tela. Só o último recado, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda e sexta-feira, às 10 horas da manhã, tem um vídeo novo aqui no canal. A gente já tem toda a sequência de vídeos até final de janeiro. E lembrando que toda quarta-feira à noite eu faço uma mentoria de graça às 8 horas. Só que só quem participa dessa mentoria é quem entra no grupo do WhatsApp que fica na descrição
desse vídeo. Vai lá embaixo, clica no grupo, entra no grupo do WhatsApp, ele é totalmente aberto. Todo dia eu faço um desafio diário também sobre treino, leitura, estudo de nicho, tira dúvidas. A gente pode conversar ali dentro também, você tem acesso direto a mim. Mas além disso, toda quarta-feira, 8 horas da noite, acontece a nossa mentoria de graça. É muito mais denso, porque é um período aí que a gente fala aí por pelo menos uma hora sobre um assunto relevante que vai melhorar as suas vendas, o seu processo, o seu marketing, etc. Tanto que essa aula de vendas já aconteceu, os canais de aquisição já lá no grupo da mentoria, e já está disponível aqui no YouTube, porém, de forma trancada apenas para quem está no grupo. Então, se você quer ter acesso a esses vídeos, não é uma área de membros, é apenas um vídeo trancado, você consegue receber o link quando você participa do grupo. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que você está achando até agora e vamos para a tela do meu computador para a gente continuar esse vídeo. Bora para cima. Agora, direto na tela do computador, vou mostrar para vocês como acontece a nossa reunião de triagem. Nosso canal de SDR normalmente é feito pelo Instagram e pelo WhatsApp, né? A gente faz extração de listas através do Google e etc. Mas quando a gente consegue marcar essa reunião, a formatação de reunião para você conseguir vender seu serviço, ela tem que ter um padrão. Aprenda uma coisa, no livro Story Brand ele fala muito sobre você resolver o problema e ser o guia que vai resolver o problema da história do outro. Sem perceber, a gente se coloca muito num ponto de protagonista da história dos outros. E o ponto é, a gente não é o protagonista da história do outro. O protagonista da história do outro, a jornada do herói, é feita por ele, é feita por você. Então eu, Cadu, aqui tô com um papel de guia, porque foi algo que eu passei e estou passando pra frente. Mas eu não sou o grande personagem central da sua história. O grande personagem central da sua história é você. Então, o primeiro ponto que fez a nossa conversão aumentar foi a parte estrutural, de planilhar, ter todas as métricas perfeitas da parte de prospecção. Então, por exemplo, vou abrir aqui a nossa prospecção do mês de dezembro agora, que é esse mês que a gente está. Mostrar para vocês. Essa aqui são todas as nossas prospecções e aqui eu consigo ver o relatório do que está vindo de cada venda. Então, quantidade de prospecções, respostas, reuniões marcadas, quantidade de vendas, beleza? Tudo isso aqui tem que ser planilhado. Cada SDR, cada closer tem que estar preenchendo essa planilha sem errar. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto também é voltando à nossa reunião. Então, como a gente faz essa reunião se tratando do cliente e não se tratando da gente? Como é que ela funciona? Primeiro passo da reunião é um momento de descontração, onde a gente pergunta a localização da pessoa, como é que é a família, como é que são as coisas, se apresenta de uma forma bem rápida na hora de falar com o cliente. Eu sou do Rio de Janeiro, eu acabo pegando muitos clientes de outros estados, então eu pergunto da cultura, pergunto como é que é a vida, como é que é o local, se é tranquilo e tudo mais. Eu tenho um filho pequeno, então se a pessoa tem filho, já gera conexão porque a pessoa tem filho também. Se a pessoa tem bicho, às vezes o bichinho da pessoa passa na câmera. Se eu sinto que acontece esse tipo de coisa, eu deixo a minha gatinha também ter acesso ao escritório. Tudo isso é pensado para poder gerar mais conexão com a pessoa. Então esse é o primeiro ponto, para quebrar o clima ali, quebrar o gelo. Eu tento ser o menos robótico possível nesse ponto. Depois eu faço uma pequena apresentação sobre o Cadu, o que é a CW, como é que ela nasceu. E aqui eu botei uma observação desse. Ser breve e o ponto central é o cliente, não a minha agência. De pouco importa, o que mais tem no mercado é a agência de tráfego, então tem que ser breve, falar rapidinho e tá tudo certo, beleza? E aí depois eu venho perguntando quem é o cliente, como ele começou, como funciona o negócio, como é que ele faz para poder estruturar a empresa dele e tudo mais. Então, o que eu coloco aqui? Entender as dores do cliente. Eu aprendi que quem fala primeiro perde. Então, deixa o cliente falar. Você quebrou o gelo, quebrou o clima, fez o ponto de conexão, apresentou que é você. Agora, o cliente vai falar dos problemas dele, vai trazer isso para você e isso vai te dar munição para você continuar a reunião com esses pontos, seguindo perguntas estratégicas para conseguir fazer vendas, beleza? Então, a pessoa vai começar a falar da vida dela, vai começar a falar da empresa, de como é que funciona e tudo mais. E aí eu montei algumas perguntas estratégicas para poder dar continuidade. Então, qual é a principal dor do seu negócio hoje? No meu caso, minha maior dor do meu negócio hoje, de tráfego pago, é ter um LTV pequeno dos clientes pequenos. Porque o cliente que fatura pouco e ele paga pouco, se tiver qualquer erro dentro do mês dele de faturamento, você é cortado. Então o LTV dele fica pequeno, mesmo que você tenha entregado o resultado. Quando você pega um cliente que tem um faturamento muito alto, que tem uma margem... a margem não precisa ser tão grande, mas o lucro dele é grande. Então vamos supor que eu tenho um cliente de $500 mil de faturamento mensal. A margem dele é de 20%. Quer dizer então que ele tem um lucro de R$100 mil. E aí ele paga 3 mil para sua agência.
Ele não vai te cortar porque teve um mês ruim, desde que ele não tenha a diminuição drástica no faturamento dele. Ele entende que o processo do marketing ele é maior. Então esse cara ele fica 6 meses, um ano e meio tranquilo, porque ele sabe que marketing é investimento, então é mais fácil de manter esse cara. Então eu sempre estou atrás do cliente que vai pagar mais, que tem faturamento e mais margem no negócio dele e que não vai me cortar no primeiro problema que acontecer. Já quando você pega uma empresa de faturamento pequeno, a primeira coisa que ela faz é cortar o marketing. Uma empresa de 20 mil reais. O marketing não está dando resultado. Vai ser cortado em 3 meses. Uma empresa que tem faturamento de 20 mil reais. Passou alguma dificuldade, precisou comprar um maquinário novo, vai pausar o negócio com você. Então a ideia é fugir desse cliente de modo geral, né? E aí, qual é a principal dor que esse negócio tem hoje? Depois, eu já toco num ponto onde eu gero mais conexão com essa pessoa, que é quais estratégias você usa hoje no seu negócio. Marketing digital, indicações, na maioria das vezes é indicação. A indicação ela vem muito quente. O cliente que tem muita indicação, ele tem uma conversão muito alta. E aí quando ele joga tráfego, ele joga o serviço de marketing, ele se assusta, porque chega muito lead, só que o lead ele é menos qualificado, obviamente. Então vamos dizer assim, dentro de um cenário bom, de cada 10 leads, 6 são ok, e um muito bom. Ele assusta, porque ele está mal acostumado com a indicação. A indicação sempre vem quente, sempre vem boa, e isso acaba assustando de uma forma negativa. Então esse é o primeiro ponto que também deve ser alinhado já na reunião. Depois disso, quais são os seus principais objetivos de curto, médio e longo prazo? Ele começa a ver em você que você tem processos e começa a pensar de uma forma curta, de uma forma média e uma forma de longo prazo. Pô, esse cara aqui ele é diferente. E o que acontece em muitos negócios a pessoa não tem essa visão. Ela não sabe para onde ela está indo. Ela não está vendo a empresa dela daqui a 5 anos. Ela não consegue prever como é que a empresa dela vai estar daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, daqui a 2. Ela não tem nada disso anotado. É muito comum isso acontecer. Então, você fazer esse tipo de pergunta incomoda o cliente a pensar no que ele precisa melhorar dentro do processo interno dele. Depois disso, qual é o seu produto que mais vende hoje? Produto ou serviço. Por quê? Cara, a primeira coisa que você vai atacar na venda é pegar o produto que essa pessoa mais vende e rachar de vender, pô. Vai aumentar, potencializar, escalar esse produto que está dando certo. Não caia na falácia de querer desaguar estoque parado, pô. Se tem um estoque lá, encalhado, não vai vender. Se a pessoa tentar, pô, a gente tá com muito de um material aqui que tá encalhado e não saiu, não vai vender. Esquece isso. Você vai se ferrar. Não tenta vender estoque encalhado. Vai direto no produto que mais vende, no serviço premium que mais vende. Às vezes o cliente também ele quer vender um produto premium. Eu quero o marketing para poder vender meu produto premium. Quantos produtos premium você vende no mês? 1. Quantos produtos principais? E qual é o seu produto principal? É o secundário. O secundário você vende quantos por mês? 100. Pô, tu vai apostar toda a sua verba no premium do cara, ou você vai botar uma parte da verba no premium e vai continuar tentando vender mais do que esse 100 que vai trazer venda e esse cara vai estar feliz. Você vai focar no segundo, pelo amor de Deus. Depois qual o principal serviço ou produto que essa empresa oferece, que foi o que eu acabei de dizer. Então, às vezes, o cara tem um produto premium muito bom, 360, que faz tudo o que ele precisa. E como é que a gente consegue encorpar e modelar isso para poder ter mais vendas utilizando os mecanismos de tráfego ou de marketing? A gente traz isso para a reunião também. Qual é o seu diferencial competitivo? Às vezes o cliente nem sabe qual é o diferencial competitivo dele e você precisa incomodar ele com esse tipo de pergunta. E como você mede o seu sucesso, você mede o sucesso do seu negócio. Também isso é muito importante, justamente para ele te dar ferramentas sobre o que você vai continuar tratando sobre o negócio dele. Depois, quanto você fatura e quanto você quer faturar dentro de uma expectativa e realidade tangível. O que mais acontece é as pessoas acharem que o tráfego vai fazer milagre. Já peguei muito cliente assim, ó. A pessoa fatura 200 mil, loja de iPhone, etc. Faturamento, né? Não quer dizer que bota 200 mil no bolso. Aí ele quer colocar R$1.500 de tráfego, R$1.000 de tráfego, achando que vai rachar de vender iPhone. Um iPhone 17 de 10 mil reais. Não acontece dessa forma. Não acho que você vai cada iPhone vai sair a R$100. Um produto de 10 mil reais. Não é assim que funciona. Não é botou 1.000, volta 10 mil. Botou 1.000, volta 20 mil do outro lado da lança. Pode acontecer? Pode acontecer. Se acontecer, a gente está buscando dentro do marketing que aconteça isso. É o nosso maior objetivo. Mas não é normal. Se a gente for, na maioria dos negócios, não é assim que funciona. Beleza? E depois aqui, fazer perguntas para saber o que o cliente espera de nós. E isso mostra muito profissionalismo da nossa parte. Por exemplo, já trabalhou com outra agência ou gestor?
Qual foi a sua experiência? Qual foi o maior motivo de você encerrar com essa pessoa? O que faltou da parte deles para continuar com você? Você vai aprender com o erro do outro para você não aplicar novamente dentro da sua prestação de serviço. Quais são os principais atributos que você valoriza na prestação de um bom serviço? O cliente já está te dando todas as ferramentas aqui. Se a gente fosse fechar agora, o que você espera da nossa parceria? Falar que para nós ele não vai ser apenas um, que se nós não tivermos gostado dele, nem estaria nessa fase. E depois, dependendo da temperatura, a gente fala de proposta na mesma reunião. Normalmente a gente vai para ultra call, a gente não fica na mesma reunião, beleza? A gente marca uma R2 porque a gente manda proposta para a pessoa ler a proposta, para ela ver uma proposta bem validada. E aí você marca uma reunião, mas você já sai da R1, da primeira reunião, com a R2 agendada. E nesse período de R2 ela tem que ser curta, ela tem que ser próxima à sua R1, para não dar tempo desse lead esfriar e você conseguir fazer o fechamento já na R2. Nesse período de R1 para R2, é o período que você vai mandar uma análise, é o período que você vai mandar a proposta, é o período que você vai mostrar um diferencial do seu negócio para poder mostrar para essa pessoa. Você vai continuar fazendo ponto de contato até a R2. A R2 aconteceu, aí você vai fazer toda a parte de apresentação de proposta, entender os pontos da pessoa, alinhar dentro daquela margem que você precisa, talvez diminuir um pouco o custo, eu sempre boto um pouquinho a mais, justamente para alinhar ao target que eu quero de mensalidade e o que eu quero do cliente, dependendo da realidade do cliente. E aí sim você vai fechar essa venda. E um ponto muito importante também nesse escopo de venda é o pós. Então, quando o cliente sai da MR2 com o contrato fechado, ele já sabe que vai ter o contrato, o grupo feito, todo o processo dele validado e documentado, nota fiscal, dados para a gente botar ele no sistema financeiro de pagamento, para ele receber notificação. Primeiro ponto é mostrar profissionalismo. Então eu dou todo o passo a passo e na R2, o que eu vou fazer? Já deixo agendado a minha reunião estratégica. Então, R1 aconteceu na segunda-feira, R2 aconteceu na quarta, na sexta-feira. A partir do momento que a gente fechou a nossa reunião agora, eu já quero deixar alinhado a nossa reunião estratégica para te mostrar tudo que a gente vai realizar dentro do seu perfil nas próximas semanas. Eu só preciso de mais um ponto. Dentro do Meta, a gente tem de 3 a 4 dias de aquecimento de conta, senão a gente pode acabar tomando um bloqueio. Então, nesse período, a gente vai estar fazendo toda a estruturação com você, depois pegar os acessos, e nesse período a gente vai montar toda a estratégia para poder te apresentar, beleza? Realmente, o Meta precisa de aquecimento aí de 3 a 4 dias, senão você toma um bloqueio dependendo da campanha que você vai fazer. Isso te dá margem e tempo para você montar a estratégia do cliente, apresentar para o cliente, com aquilo que você coletou na reunião, para poder entregar o melhor possível para o cliente. Então, basicamente, a nossa aula hoje de vendas, SDR, close, etc., e como você faz melhores fechamentos e aumenta a sua conversão ter o processo comercial validado, planilha para poder estar anotando tudo isso. Se você quiser essa planilha modelo aqui que eu tenho aqui, comenta aqui, é só me pedir, entra lá no grupo. Pô, Cadu, lá no vídeo você falou que tem uma planilha de prospecção para poder mandar pra gente. Você consegue mandar um modelo para mim? Eu mando o modelo para vocês lá direto no grupo, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, lembrando que toda quarta-feira, 8 horas da noite, tem a nossa aula da mentoria às 8 horas. Para você participar é só clicar no link do WhatsApp que fica na descrição do vídeo, não paga nada para poder participar, e a aula é muito mais densa do que isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Normalmente nessas aulas tem 1 hora, igual eu falei anteriormente, então tenho certeza que vocês vão gostar muito, beleza? Forte abraço e vamos para cima.